Será que você está entendendo o que estamos dizendo nessa noite? Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem os seus pecados purificados pelo sangue de Jesus tem a vida. E é exatamente por isso que nós celebramos a ceia, tomamos do cálice, participamos da vida de Cristo, e ainda que o nosso corpo come e vá para a sepultura, mas a vida eterna no meu espírito, se é eterna, ela permanece para sempre. Deixe o sangue de Jesus penetrar todas as áreas da sua vida, da sua alma, do seu corpo, tudo que lhe diz respeito, em nome de Jesus. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém, queridos? Amém. Mas o padeiro também teve um sonho, e nesse sonho ele viu 3 cestos de pão, e a interpretação do sonho é também de que 3 dias estavam reservados ao padeiro. É a mesma passagem bíblica, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas, queridos, se o cálice representa o vinho, que representa o sangue, o pão representa o corpo. E é muito fácil entender que lá na cruz do Calvário, Jesus absorveu no seu corpo, Ele levou sobre Ele, no madeiro, todo o nosso pecado, toda a nossa maldição, toda a nossa carnalidade, toda a nossa imundícia, toda a nossa impureza. O corpo de Jesus é santo, mas lá na cruz do Calvário, Ele se fez pecado por nós. E lá em Gálatas 5, 19 e 21, a Bíblia diz: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Enquanto o copeiro está vendo videira, florescimento, flores, fruto, vinho, vida, o padeiro está vendo o pão, mas não o pão puro que desce dos céus. Vê o homem na sua condição de pecado, nas suas obras da carne desenfreadas. É tão interessante que na visão do padeiro, ele vê o cesto e vê os pães sobre os cestos, e ele define essa visão como os manjares de Faraó. Obra do padeiro. Diga manjares de Faraó. Diga obras da carne. E aves dos céus vindo e mordendo a carne. Aves dos céus que vêm, dentro da visão de que a cabeça do padeiro seria tirada fora, e as aves dos céus viriam e comeriam suas carnes. Queridos, quando nós nos enveredamos pelo caminho da carne,
no cesto os manjares de Faraó, e as aves dos céus vêm e comem da carne, e se alimentam das obras da carne. E abrimos brechas para que os demônios, venham oprimir a nossa vida. Na visão do padeiro, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro. O que aconteceu com Jesus? Isaías 53, versículos 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja o corpo de Jesus levando a minha maldição e a sua maldição, e cravado aonde? No madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Mas, queridos, é interessante também perceber que a cabeça do padeiro foi tirada e foi cravada no madeiro. Jesus não teve a sua cabeça tirada e pregada no madeiro. Jesus foi de corpo inteiro. Mas cabeça fala de domínio. No passado, o pecado me dominava. Mas hoje, o sangue de Jesus me purifica do pecado e tira o domínio do pecado, tira a cabeça do pecado de sob o controle da minha vida. O que o padeiro estava vendo é que a autoridade do pecado sobre nós seria cravada no madeiro. Que o domínio das trevas, que o domínio do pecado seria arrancado da minha vida e seria cravado no madeiro. O que isso quer dizer? É que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. E se você está em aliança com Deus, o pecado não tem mais domínio sobre você, porque a cabeça dele foi arrancada e foi cravada no madeiro, na cruz do Calvário. E é isso que nos diz Romanos 6, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Diga bem alto: o pecado não terá domínio sobre mim, porque a sua cabeça foi arrancada e cravada no madeiro. Amém? Se você está em aliança com Deus, o pecado não terá domínio sobre você. Queridos, e é por isso que um serve para a vida, mas o outro serve para a morte. O sangue nos traz vida. O penhor do Espírito é vida, mas o penhor da carne é morte. Os que se inclinam para a carne, os que vivem na carne e os que não tiveram experiência com o sangue, estão perdidos nas paixões da sua carne e estão caminhando para a morte. Mas Cristo, lá na cruz do Calvário, levou da minha maldade e da sua maldade, da nossa feitiçaria, da nossa idolatria, mentira, pornografia, e cravou no madeiro para tirar o domínio do pecado sobre a tua vida, para você viver em novidade de vida. Amém, queridos? Aleluia. A Bíblia diz que aquela cabeça pendurada no madeiro, as aves te comerão as carnes.
Claramente o Senhor está falando de carne, de natureza pecaminosa, de pecados da carne. Um está falando sobre vida e o outro está falando